Leitura 291, Mateus, 17 a 19, Projeto 365, 18 de outubro de 2023. Mateus 17. Relata como Jesus leva Tiago, João e Pedro ao topo de uma alta montanha. Lá eles se juntam a Elias e Moisés, que falam com Jesus. Na montanha, Jesus levou Tiago, João e Pedro sozinhos ao topo de uma montanha. Quando eles chegaram ao topo, o rosto de Jesus brilhou como o sol e suas roupas ficaram radiantemente brancas. Então Moisés e Elias apareceram diante deles e falaram com Jesus. Pedro e os outros ficaram maravilhados e propuseram fazer 3 tabernáculos para eles. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem veio sobre eles e uma voz proclamava que Jesus era o Filho de Deus e que deveriam ouvi-lo. Quando os discípulos ouviram isso, caíram por terra e ficaram com medo. Jesus aproximou-se deles e implorou que se levantassem e não tivessem medo. Quando eles fizeram isso, a nuvem e os profetas se foram. Quando começaram a descer a montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém sobre a visão até que ele ressuscitasse. Enquanto eles estavam a caminho, os discípulos perguntaram por que os escribas afirmavam que Elias viria antes do Filho do Homem. Jesus respondeu-lhes e explicou que Elias já tinha vindo e que havia sofrido nas mãos deles. Ouvindo isso, os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista, curando uma criança. Depois que eles desceram da montanha, um homem veio a Jesus e pediu-lhe para curar seu filho. Ele explicou que seu filho sofria de epilepsia e muitas vezes tentou se jogar no fogo e na água. O homem alegou que havia procurado os discípulos de Jesus e que eles não conseguiram curar a criança. Quando Jesus ouviu isso, curou o menino e explicou aos seus discípulos que eles não podiam fazer o mesmo por causa de sua falta de fé. Mateus 18. O capítulo concentra-se em mais ensinamentos de Jesus a seus discípulos. Inclui 2 parábolas principais, a do servo impiedoso e a do reino dos céus. É construído na expectativa de uma futura comunidade de seguidores de Cristo e no papel dos apóstolos em liderá-la. Criancinhas. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe quem era o maior no reino dos céus. Em resposta, Jesus chamou uma criança pequena e colocou-a na frente deles. Ele explicou que, para entrar no reino, eles teriam que se humilhar como crianças. Ele também disse que aqueles que recebem outros em seu nome também o receberão, mas, se alguém fizer uma criança pecar, melhor seria que ela morresse. Jesus aconselhou seus discípulos a jogar fora todas as partes impuras de si mesmos, pois era melhor entrar no céu mutilado do que entrar no inferno inteiro. A ovelha perdida. Jesus explicou aos seus discípulos que tinha vindo para salvar os que estavam perdidos. Ele então contou uma parábola, dizendo que se houvesse 100 ovelhas e uma se perdesse, então o pastor iria encontrar aquela. Mesmo tendo 99 que não se desviaram, ele ficaria mais feliz se aquela ovelha voltasse. Lições de Jesus. Jesus então falou a seus discípulos a respeito de lidar com conflitos. Ele disse a eles que se o irmão deles os prejudicasse, eles deveriam primeiro tentar falar com ele a sós. Se ele não escutasse, eles deveriam trazer mais 2 ou 3 para testemunhar. Se ele ainda não ouviu, então eles deveriam levá-lo para a igreja. No entanto, se ele se recusasse a ouvir a igreja, eles deveriam expulsá-lo. Jesus sobre o perdão. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão. Jesus respondeu que deveria perdoar seu irmão quantas vezes seu irmão pecasse contra ele. O servente. Depois de responder à pergunta de Pedro, Jesus disse a seus discípulos que o reino dos céus era como um rei que presta contas a seus servos.
Quando lhe foi apresentado um que lhe devia uma grande dívida, ele exigiu que o servo a pagasse. No entanto, o servo não tinha dinheiro suficiente e implorou ao rei que tivesse paciência com ele. O rei concordou e liberou o servo de sua dívida. No entanto, quando o servo ouviu isso, voltou para casa e procurou uma pessoa que lhe devia uma dívida. Ele exigiu que o outro servo pagasse sua dívida integralmente. O servo respondeu que não tinha dinheiro e implorou que o ex-servo tivesse paciência com ele. O primeiro servo, sem compaixão, recusou seu pedido e o jogou na prisão. Quando seu rei soube disso, ficou muito zangado com o primeiro servo e alegou que ele deveria ter sido compassivo como o rei havia sido. Ele entregou o servo algozes até que pagasse sua dívida original. Ao contar esta parábola, Jesus explicou que Deus não perdoaria as pessoas se elas não perdoassem seus semelhantes. Mateus 19. Detalhe os ensinamentos de Jesus na costa da Judéia. Os fariseus novamente se esforçam para desacreditá-lo e seus discípulos perguntam sobre seus papéis, repreendendo os fariseus. Quando Jesus chegou à Judéia, novamente foi recebido por uma grande multidão de pessoas. Os fariseus também vieram e o testemunharam curando e ensinando as multidões. Eles se aproximaram dele e perguntaram se era lícito divorciar-se da esposa. Jesus os repreendeu e perguntou se eles haviam lido a Escritura do princípio. Ele citou as palavras de Deus quando criou Eva como esposa para Adão, dizendo que o casamento unia duas pessoas como uma só e não deveria ser separado. Quando os fariseus ouviram essa explicação, perguntaram por que Moisés havia ordenado ao povo que usasse documentos de divórcio. Jesus respondeu-lhes que a palavra de Deus proibia o divórcio, mas que Moisés o havia dado ao povo por causa da dureza de seus corações. Ouvindo as palavras de Jesus, os discípulos argumentaram entre si que era melhor não se casar. No entanto, Jesus respondeu a eles e explicou que, enquanto alguns podiam não se casar, outros homens deveriam se casar. Enquanto ele falava, algumas crianças aproximaram-se de Jesus. Seus discípulos tentaram impedi-los, mas Jesus ordenou que os deixassem passar. Depois de receber as crianças, Jesus e seus discípulos partiram. Homem na estrada. Então alguém se aproximou dele e perguntou: Instrutor, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Ele lhe disse: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Bom só existe um. Porém, se você quer entrar na vida, obedeça sempre aos mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus disse: Não assassine, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: Tenho cumprido todos esses. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se você quer ser perfeito, vá vender seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e venha ser meu seguidor. Quando o homem ouviu isso, saiu triste porque era muito rico. Depois que ele saiu, Jesus voltou-se para seus discípulos e disse-lhes que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Seus discípulos responderam e perguntaram como alguém poderia ser salvo se fosse assim. Jesus respondeu e disse-lhes que tudo é possível para Deus. Os papéis dos discípulos. Depois de ouvirem as palavras de Jesus, Pedro declarou que ele e seus condiscípulos haviam abandonado tudo o que tinham. Ele perguntou a Jesus quais seriam suas recompensas. Jesus respondeu-lhes e afirmou que, porque eles o seguiram, eles se sentariam em 12 tronos no reino dos céus para julgar as casas de Israel. Ele também afirmou que tudo o que haviam desistido lhe seria reembolsado 100 vezes.